A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então seja muito bem-vindo a mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo em Josué, vamos ler 4 capítulos de Josué. Josué 18, 19, 20 e 21. A nossa leitura de hoje vai ser um pouco parecida com a nossa leitura de ontem. Nós vamos ver na palavra do Senhor a divisão das terras. Ontem, no caso, nós vimos as divisões das terras de Canaã para as tribos de Judá, Efraim e Manassés. Hoje, nós vamos ver como que o Senhor dividiu as terras para o restante das tribos de Israel. Nós vamos ver também aonde que o Senhor designou cidades de refúgio em cada uma das tribos, né, pelo território todo, e nós vamos ver também como que o Senhor deu terras para os levitas no meio de cada tribo. Então esta é a nossa leitura de hoje, Josué 18, 19, 20 e 21. Antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para isso. Muito bem, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 14 de março. Restante das tribos avaliadas. Restante das terras avaliadas. Josué 18, versículos 1 ao 7, em Siló. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. Toda a congregação de Israel, provavelmente aqui se refere às 7 tribos e meia, as 7 tribos, aliás, que não receberam as suas terras ainda, né? Nós temos 2 tribos e meia que ficaram ao leste do Jordão, nós temos mais 3 ou 2 tribos e meia que já receberam suas terras, Judá, Efraim e Manassés, meia tribo de Manassés, Rubens, Gade e a meio tribo de Manassés. Então agora nós temos mais 7 tribos ainda esperando para receber. Então, para continuar esta divisão de terras, de acordo com a direção de Deus, Josué e os sacerdotes, eles armam a tenda em Siló. Eles trazem ela de onde ela estava, em Gilgal, se não me engano, e trazem ela para Siló. E Siló, se nós olharmos aqui no nosso mapa, Siló ficava bem no meio de Israel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gilgal ficava aqui, Siló, Shiloh, em inglês é Shiloh. Mas você pode ver, ficava bem no centro de Israel. Efraim era a tribo que ficou mais no centro. Se a gente voltar aqui ao mapa todo, você percebe, praticamente no centro de Israel, tá vendo? Então, o que isso significa? Isso significa que Josué trouxe a tenda do encontro e a arca da aliança do Senhor para o centro do povo, sabe? Colocou no meio, no centro, para que a presença de Deus fosse o centro da vida do povo de Israel e fosse acessível, né? A tenda do encontro fosse acessível para todos. Então, quem estivesse lá em cima no norte, em Asser, em Naftali, teria uma pequena viagem para chegar a Siló. Mas quem tivesse também em Cádiz Barneia, em alguma área de Judá, também teria uma viagem igual, sabe? Então, o centro da vida do israelita se tornou e se envolvia ao torno ali da tenda do encontro. Então, a tenda do encontro no centro era o melhor local para colocar a tenda do encontro do Senhor. Vamos voltar então à nossa leitura. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais,
deu a vocês. Neste momento aqui, Josué ele repreende as tribos, ele repreende aqui as 7 tribos de Israel, porque elas estavam demorando, relaxando, né? Elas não estavam agindo com aquela urgência, né, para concretizar a promessa de Deus. Então, Josué repreende eles e fala, olha, por que vocês estão com essa moleza toda, né? Vamos embora, gente. Deus já deu a terra a vocês, Deus já entregou esses inimigos a vocês. Vocês têm que se levantar e fazer a sua parte agora. Então nós temos uma lição aí, né? Quando Deus faz algo por nós, sempre tem algo que nós temos que fazer também, para conseguirmos alcançar aquilo que Deus está preparando para nós, né? Se é uma carreira, por exemplo, né? Deus tem uma carreira profissional para nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que estudar, não é verdade? Se é uma empresa, Deus tem uma empresa, quer nos fazer de um empreendedor. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que correr atrás da legalização da empresa, nós temos que correr atrás dos clientes, né? Nós temos que correr atrás dos empregados e correr atrás disso. Deus vai abrir, Deus vai fazer obras sobrenaturais, Deus vai fazer milagres, vai colocar as pessoas certas no nosso caminho. Mas nós temos que fazer, Deus vai remover os empecilhos, né? Como ele fez aqui para o povo de Israel. Mas nós temos que ir atrás desta bênção, deste milagre e fazer a nossa parte. E Josué está falando, que negócio é esse, gente? Vocês estão aí, ó, demorando aí de preguiça, de falta de ação, né? Basta vocês crerem no que Deus prometeu e tomar posse. Vai à batalha, vai à guerra e tome posse disso. E Deus vai entregar isso nas mãos de vocês. Mas se vocês ficarem sentados aí, vocês nunca vão receber, né? Tem um ditado, eu acho que foi um grande pregador de alguns séculos atrás, Charles Spurgeon. Ele disse assim, olha, Deus cuida das aves do céu. Isso é verdade. Deus dá o alimento às aves do céu. Mas a ave tem que deixar o seu ninho e ir lá na terra pegar o seu alimento e trazer de volta para o seu ninho. Então, quer dizer, Deus dá a provisão, Deus faz o impossível. Nós fazemos o possível de ir buscar, de ir conquistar a bênção, né? É uma lição que nós tomamos aqui desta repreensão de Josué ao povo de Israel, que ainda não tinha conquistado suas terras. Então Josué diz, escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Então Josué queria 3 homens de cada tribo para fazer um levantamento muito detalhado da terra. Teriam que olhar todas as terras com detalhe, escrever o que eles encontraram, para não ficar aquele negócio, eu acho que eu vi isso, eu acho que eu vi plantas ali, eu acho que eu vi terras férteis aqui, eu acho que eu vi... Não, vocês vão ver, vão olhar detalhadamente, vão escrever tudo o que vocês viram, e aí vocês vão trazer para mim, para a gente poder fazer a divisão das terras. Versículo 5, dividirão a terra em 7 partes, Judá ficará no seu território ao sul. Nós lemos sobre isso ontem, né? Judá já tem suas terras. E a casa de José ficará no seu território ao norte. A casa de José se refere aos 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Esses também já têm as suas terras. São as outras tribos que não têm terras ainda, além de Rubens e Gade, né? Rubens e Gade também têm suas terras ao leste do Jordão. As outras tribos não têm ainda. Então é sobre essas tribos que nós vamos ler hoje. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui, diante do Senhor nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. E aí nós vemos o cuidado de Josué de fazer este sorteio na presença do Senhor, para que Deus determine, né? Deus haja ali milagrosamente, sobrenaturalmente, para designar as terras para cada tribo. Isso não vai ser uma escolha unilateral de Josué, ou dos sacerdotes, ou até mesmo dos chefes das tribos. É Deus que vai dar as terras para cada tribo.
porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Isso nós vimos ontem, né? Se a gente quiser olhar rapidamente aqui o nosso mapa, tá aqui, ó. Começando do sul, Ruben, Gade e Manassés, a meia tribo de Manassés. Tá vendo aqui o Rio Jordão cortando aqui no meio? Rio Jordão cortando aqui no meio, então a meia tribo de Manassés aqui na direita. Então, essas tribos já estão tranquilas, já têm suas terras, estão ocupando suas terras, inclusive Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés conquistaram essas terras lá atrás com Moisés. Mas eles já está tudo certo para eles. Outras tribos que já estão tudo certo, Judá já está tudo certo, tem uma área enorme, talvez a maior, ou se não a segunda maior área de Israel. E a outra e a tribo de Efraim, tá tudo certo para Efraim também, já tem suas terras. E a outra meia tribo de Manassés também já tem suas terras aqui, ok? Então, essas tribos como diz o americano, né? All set. Tá tudo certo para eles. Basta agora dividirmos as terras para as outras tribos. Sorte lançada para terras. Josué 18, versículos 8 ao 10. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor, isto é, diante da arca, sabe, da aliança. A arca da aliança com os querubins em cima é ali, naquele lugar ali, que Josué lançou a sorte. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Benjamim no meio. Josué 18, versículos 11 ao 20. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote, Adar, ao pé do monte que está do lado sul, de Bet-Oron, de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Oron, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta era o lado oeste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois, o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, que é o Mar Morto, né? Na desembocadura do Jordão, ao sul. Esta era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. E se nós olharmos rapidamente aqui o nosso mapa, Benjamim está aqui, ó, no meio, ok? Então, Benjamim fazia fronteira com Judá no sul, Dan no oeste, Efraim no norte, pegava um pedaço de Manassés, pegava também um pedaço do Rio Jordão, que está aqui, ó, este azulzinho aqui, Rio Jordão, e pegava também este pedaço do Rio Jordão, ele vinha na direção do Mar Morto, ok?
Então, esta foi a terra que Benjamim recebeu, as tribos de Benjamim. Uma terra não é das maiores, talvez a menor das terras, mas bem protegida, né? Cercada por Judá, Dan, Efraim, Manassés, o Rio Jordão. Uma terra bem protegida dos seus inimigos. Esta foi as terras de Benjamim. Agora, as cidades de Benjamim, o nome das cidades que Deus deu aos descendentes de Benjamim. Josué 18, versículos 21 ao 28. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quesis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefá, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Nós vamos ver mais à frente que a tribo de Benjamim vai ser meio que dissolvida e as cidades de Benjamim vão vir fazer parte de Judá. E aí por isso que Jerusalém, no futuro, vai fazer parte de Judá. Então, isso nós vamos ler talvez daqui a algumas semanas ou alguns meses. Na época de Samuel, se eu não me engano. Samuel ou o rei Davi. Muito bem, vamos a Simeão agora, ok? Simeão. Então, se a gente der uma olhadinha aqui no nosso mapa rapidinho, Simeão vai receber terras no meio de Judá. Você percebe que Judá, esse amarelo aqui meio cor de mostarda, pega de Benjamim até o sul, até aqui embaixo em Kadesh. Mas Simeão vai receber terras no meio. E a palavra do Senhor diz que é porque Judá tinha muitas terras, mais do que precisava. Ok? Então é sobre Simeão que nós vamos ler neste momento. Josué 19, versículos 1 ao 9. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Assã, ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes, que é, no caso, Judá, era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Ok? Agora, Zebulon. Vamos olhar nosso mapa. Zebulon está ao norte, ok? Ao norte de Israel, Zebulon. Nós temos a meia tribo de Manassés e aí ao norte temos Zebulon. Ao leste fica Issacar, mais norte ainda Naftali e mais norte ainda, noroeste, né? Asser. Mas aqui está Zebulon, uma pequena terra também para esta tribo. Ok? Vamos à leitura. Josué 19, versículos 10 ao 16. Saiu a terceira sorte aos filhos... Aqui. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste. Amarala tocava em Debacete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquenão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote, Tabor. Saía a Debarete e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimão, que se estendia até Neá,
e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Ok, esta foi Zebulon. Agora Issacar. Issacar está aqui, também ao norte e leste de Zebulon, sul de Naftali e norte de Manassés. É sobre essas terras aqui, sobre esta tribo e essas terras que nós vamos ler agora. A divisão das terras para Issacar. Josué 19, versículos 17 ao 23. Issacar, ao leste de Zebulon. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Ada e Bet-Passeis. O limite tocava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Ok? Agora, Aser. Aser ficava no mais norte de Israel. Aser era a tribo que pegou as terras mais norte. Está vendo? A beiradinha de Aser ia até aqui em cima, norte de Israel, aqui, ó, Sidom. Então é sobre essa tribo agora que nós vamos ler, a tribo de Aser. Josué 19, versículos 24 ao 31. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alabeleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o oeste e Sior Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquizib. Também Umá, Afeca e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Ok? Agora vamos a Naftali. E vamos olhar o nosso mapa, está aqui, ó, Naftali, ao leste de Aser. Também uma cidade no norte, praticamente tão norte quanto Aser, né? Aser tem um pedacinho que era mais norte de todos, que é a cidade de Sidom, e Naftali tinha esse pedaço aqui também, que ia bem norte, a cidade de Ijon. Tá bom? Então agora é sobre Naftali que nós vamos ler. Naftali, nordeste. Josué 19, versículos 32 ao 39. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef do Carvalho, em Zaananim, Adami, Nequeb, Jabneel, até Lacum, e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Aser ao oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Ok? Agora Dan. Vamos olhar aqui no mapa. Dan
está um pouco mais no centro, ok? Dan ficava mais um pouco no centro, uma cidade, uma terra litoral, né, que pegava o litoral aqui do Mar Mediterrâneo, que é o Grande Mar, e fazia divisão com Judá, Efraim, Benjamim e com a terra dos filisteus também. Então agora vamos ler sobre a tribo de Dan. Josué 19, versículos 40 ao 48. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Bene, Beraque, Gate, Rimon, Me-Jarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso, os filhos de Dan foram e atacaram Lesem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Então nós vemos aqui, a tribo de Dan fez aquilo que Josué mandou fazer, né? Tenha coragem, parte para cima e tome as terras que Deus deu a vocês. Não fique esperando não. Deus já deu a vocês, não tenha preguiça. E Dan foi e fez isso. Muito bem. Agora vamos ler sobre a cidade que foi dada a Josué em específico, tá bom? Além das cidades que a tribo de Josué, né, a tribo de Josué teria direito, o próprio Josué também recebeu uma terra específica para ele, uma cidade para ele. Josué 19, versículo 49 e 50. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Josué, por ter sido este grande homem de Deus que liderou a conquista da terra prometida, Deus dá uma bênção especial a Josué. Deus dá uma terra entre todas as terras somente para Josué e para os seus descendentes. É uma recompensa, né, que Deus dá a Josué por todo o seu compromisso, sua fé, sua fidelidade ao Senhor. Fim da repartição. Josué 19, versículo 51. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Agora vamos ler sobre as cidades de refúgio. Josué 20, versículos 1 ao 6. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Nós já fizemos leituras, né, sobre estas cidades de refúgio, quando Deus
deu este estatuto a Moisés, também sobre o vingador do sangue, nós falamos sobre isso. Então, eu vou colocar na descrição deste vídeo o link para os outros vídeos que nós gravamos e postamos aqui, explicando, né, onde nós lemos e explicamos sobre as cidades de refúgio e também sobre o vingador do sangue, tá bom? Se você ainda não viu aquelas leituras, não leu conosco aqueles textos, você pode clicar nestes links que estarão abaixo para ir e ler e acompanhar, né, aquelas leituras, tá bom? Muito bem, vamos então aos nomes dessas cidades de refúgio. Josué 20, versículos 7 ao 9. Assim designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezé, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Então, se a gente olhar nosso mapa rapidamente, o que Deus fez em sua sabedoria foi distribuir as cidades norte, centro e sul. Então, em Hebrom tinha uma cidade de refúgio, que era no sul. No centro aqui tinha outra cidade de refúgio. E no norte tinha outra cidade de refúgio, Kadesh, ao oeste do Jordão, né? E da mesma coisa, ao oeste do Jordão tinha Ramote de Gileade, uma cidade de refúgio. Tinha mais uma cidade de refúgio no centro de Gade e mais uma cidade de refúgio em Rubens. Então, tinha 6 cidades distribuídas por igual no território todo de Israel. Para uma pessoa que precisasse fugir para uma dessas cidades, ter para onde ir, né? Porque se tivesse uma cidade só no norte, então você ia ter que fazer uma viagem muito longa e possivelmente não ia chegar. E aí ia acabar morrendo inocentemente. Então, Deus em sua sabedoria distribui as cidades de refúgio assim. Ok? Josué 21, versículos 1 ao 7. A distribuição para os levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Coate é um dos filhos de Levi. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson, outro filho de Levi. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Assé, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bassã. Os filhos de Merari, outro filho de Levi, receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Descendentes de Arão. Arão, como todos sabem, né, era um descendente de Levi. Então, mas Arão foi escolhido, a tribo de Arão, Arão em si e todos os seus descendentes foram escolhidos para ser sumos sacerdotes para sempre. Então, tem
tem terras especiais sendo dedicadas e dadas a Arão e os seus descendentes. Josué 21, versículos 8 ao 19. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades, que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. E nós lemos sobre isso ontem, se eu não me engano, né? As terras que Calebe recebeu, Moisés prometeu a Calebe, ele foi lá e pediu e falou, olha, eu tenho força ainda para conquistar e Deus está comigo. E ele foi e recebeu essas terras e conquistou. Então, perto de cidades que foram dadas a Levi, algumas, a Arão específico, né, algumas daquelas terras ficaram para Calebe. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna, com os seus arredores, Jati, com os seus arredores, Estemoa, com os seus arredores, Olom, com os seus arredores, Debi, com os seus arredores, Aim, com os seus arredores, Jutá, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão foi 13 cidades com os seus arredores. Outros coatitas, ok. Outros descendentes de Coate que não eram descendentes de Arão. Josué 21, versículos 20 ao 26. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezé, com os seus arredores, Kibzaim, com os seus arredores, e Bet-Oron, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Elteque, com os seus arredores, Gibeton, com os seus arredores, Aijalon, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, deram Taanac, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores, para as famílias dos demais filhos de Coate. Então este foi um filho de Levi, um descendente de Levi, né, que recebeu essas tribos. Do meio dessas estava Arão com os seus descendentes. Agora, outro filho de Levi, o Gerson, e agora os descendentes de Gerson, os gersonitas. Josué 21, dos versículos 27 ao 33. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bassã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quizião, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, e Enganim, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Assé deram Mizal com os seus arredores, Abdom com os seus arredores, Elcate com os seus arredores e Reob com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Amote-dor com os seus arredores e Cartã com os seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. Ok, agora Meraritas, os descendentes de Merari, um dos filhos de Levi. Josué 21, versículos 34 a 40. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com os seus arredores, Cartá com os seus arredores, Dimna com os seus arredores e Naalau com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Ruben deram Bezé com os seus arredores, Jaza com os seus arredores,
Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida com os seus arredores. Maanaim com os seus arredores. Esbom com os seus arredores. E Jazé com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. Total de cidades levitas. Josué 21, versículos 41 e 42. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. E agora o final aqui da nossa leitura de hoje. Josué 21, versículos 43 ao 45. Promessa cumprida. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Esta afirmação que o Senhor deu a Israel enfatiza a ação soberana de Deus, mas também faz menção da participação obediente de Israel. E isto foi essencial. Toda Canaã ainda não estava na posse de Israel. Nem todos os inimigos tinham sido destruídos. Não obstante, Israel estava no controle de toda a terra. O juramento de Deus a Abraão agora havia sido cumprido. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Versículo 44. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. O repouso que o Senhor lhes deu foi a cessação das hostilidades, com o resultado de que o povo habitasse segura e serenamente na terra. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. É uma afirmação generalizada, tá bom? Porque os gibeonitas, você vai lembrar, né? Eles sobreviveram enganando Josué. Lembra que eles enganaram Josué, fizeram aquela aliança e eles não foram destruídos, continuaram vivendo ali no meio de Israel. Além disso, havia grupos de resistência espalhados pela terra, mas esses fatos não contradizem o fato de que Israel foi vitorioso sobre todos os inimigos que enfrentou na batalha. Deus não havia prometido a destruição imediata dos cananeus. É muito importante lembrarmos, amados. Deus não havia prometido a destruição imediata dos cananeus, mas apenas seu extermínio gradual. Isso está em Êxodo 23, versículo 30, que nós já lemos semanas passadas, e Deuteronômio 7, versículo 22, que nós também lemos. Então, está tudo indo de acordo com o plano do Senhor. Teve aquela exceção de Rabá, né? Teve a exceção também dos gibeonitas, mas, além disso, está tudo indo de acordo com o que Deus falou. Então, versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que faz promessas e cumpre as suas promessas. Amém? Ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó e cumpriu aos seus descendentes para com o povo de Israel. E da mesma forma, as promessas que o Senhor fez a nós, Ele é todo-poderoso para cumprir e Ele é fiel para cumprir. Amém? Que Deus possa te abençoar e que você possa ver cumprir na sua vida as promessas de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ficar por aqui hoje, tá bom? Não esqueça de dar um like no vídeo,
deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho, se você ainda não se inscreveu, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Amanhã nós estaremos de volta para continuarmos a ler a maravilhosa palavra do Senhor, se assim Deus permitir, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.